Olá, irmão, a paz do Senhor Jesus. Continuando aqui o nosso estudo em Apocalipse, falando das igrejas de Apocalipse, as quais receberam cartas de João pela ordem do Senhor Jesus. E você acompanhando essas igrejas, você vai ver que 5 delas foram reprovadas, né? E somente duas aprovadas. 5 recebeu repreensão duras, umas mais do que as outras, né? Teve igreja mais reprovada do que outras, mas todas receberam dura repreensão da parte do Senhor. E eu creio que a finalidade de Deus ter mandado João escrever essas cartas para essas igrejas foi para servir de modelo para as igrejas hoje, para que as igrejas se espelhassem nessas cartas, tá certo? E você vai ver que de 7, 5 recebeu repreensão, duas não. Duas não recebeu repreensão. Então as igrejas deveriam meditar e ver se está vivendo um modelo, ou qual modelo está vivendo cada igreja, né? Espelhado nessas cartas escritas para as igrejas que estava na Ásia, e que o Senhor repreende 5 e só elogia 2 das 7. Não tem nada escrito por acaso. O livro de Apocalipse, então, né? O livro de Apocalipse é conclusão. Então as pessoas só ficam lá nas cartas de Paulo, tal. Tudo bem as cartas de Paulo, mas Apocalipse é conclusão. Se você se aprofundar nessa parte das igrejas, você vai encontrar lá a igreja com a cara da igreja católica, igreja com a cara de igreja evangélica, mas que está vivendo alguma quantidade de apostasia, né? Igreja com a cara de uma, de outro, tal. E não sei se o Senhor está achando nas igrejas, deve estar achando, né? Se o Senhor está achando igreja que ele pode elogiar. Eu creio que deve estar achando. Afinal de contas, foi 5 para 2. De 7, 2 foi o modelo que o Senhor queria. Então, as igrejas, os líderes, têm que tomar um pouco de juízo, né? E ir mais para a palavra, deixar de blá, 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 porque o evangelho está muito de blá, blá, blá. Evangelho de prosperidade, evangelho para comprar isso, para comprar carro novo. O evangelho agora está tendo até pastor de Ferrari, de 600 mil reais. Evangelho para os maiores prédios, maiores templos, templo bonito. Mostrar a estrutura do templo bonito para Jesus, os discípulos. E Jesus não achou nenhuma graça naquele templo bonito. Jesus falou: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Hoje o templo virou concorrência. Se eu tenho um templo bonito, o meu colega, o meu irmão pastor, quer fazer um mais bonito ainda para superar. É igual aquelas famílias de pessoas invejosas, né? Uma irmã chega na casa da outra, aí vê tudo bonito de primeira, a outra ganha 10, 20 mil reais, ela ganha salário mínimo, ela quer correr atrás também, aí vamos explorar o cartão de crédito, explorar o cheque especial e tal, e depois fica toda enrolada, porque é assim, uma não pode ver a outra, né, num luxo melhor que quer. As irmãs sempre é assim, né? Os irmãos, quer dizer,
as famílias sempre é assim, tem aquele que se ganhar um presente, se um ganhar o presente, o outro quer ganhar melhor ainda, para dizer, ei, tô lá, aí, tu não ganhou esse. Então, é assim, as igrejas estão a mesma coisa, os pastores estão usando como concorrência. Estão usando concorrência. O povo, coitado, não sabe de nada. O povo não conhece Bíblia. Quem sabe a Bíblia estão cegando o povo, não está deixando o povo, não está botando o pessoal né, frente a frente com a Bíblia. E aí para o povo é maravilha. Oh, que igreja linda, que igreja maravilhosa. Aquilo é que é a igreja. E aí começa, né, ser abalado com isso. E aí a beleza começa a andar na frente, né? E então essas coisas aí, mas presta atenção no que o Senhor diz para as igrejas, nas igrejas de Apocalipse, que teve 5 recebendo repreensão e somente 2 receberam elogio, tá bom? E agora vamos para a igreja de Laodiceia, uma que apanhou um bocado do Senhor, né? Uma das reprovadas, Laodiceia. Nós acabamos de sair de uma igreja aprovada. Interessante, deixa eu olhar só uma coisinha aqui. Interessante que essa Laodiceia, essa reprovada, essa que recebeu a repreensão do Senhor, saiu da de cá, que foi aprovada, né? Da Filadélfia. A Filadélfia foi a igreja que recebeu 100% de aprovação. Nós temos lá atrás, parece que Esmirna recebeu também lá a sua aprovação, né? E foi aprovada também. Foi as 2 igrejas, Esmirna, eu sei, Filadélfia, eu estou bem lembrado de Filadélfia. Esmirna, parece que foi Esmirna, né? A segunda igreja a ser aprovada. Mas Filadélfia teve aí sua aprovação 100% do Senhor, e essa Laodiceia saiu dela. Olha que coisa. A Laodiceia é de uma igreja fiel e aprovada, né? Deus não deixou de recebê-la. Deus recebeu, Deus aprovou o trabalho dela. Mas Deus manda aqui a advertência para ela, que ela está assim, assim, assado e assado, e que se ela não se consertar, já sabe, né? Punição. E então vamos lá, nós já estamos na igreja de Laodiceia. Glória a Deus. Então diz assim, a igreja de Tiatira sai de Pérgamo, a de Sardes sai de Tiatira e a de Filadélfia, por sua vez, sai de Sardes, mas a igreja de Laodiceia sai da igreja de Filadélfia. Quer dizer, era uma saindo da outra. Aquela coisa da divisão, né? Aqui não está certo, e chega aqui não está certo, as coisas aqui é fiel demais, aqui tem que cumprir tudo à risca, sai. Aí cria um grupinho, uma picuinha, consegue um líder, né? Porque tá sempre um ali de plantão, ali nos obreiros. Tem sempre um de plantão ali, querendo uma meia dúzia de revoltado, de chateado, para poder liderar. Aí sair e criar outra igreja. O mesmo caso essas igrejas aqui. Todas saíram uma da outra. Deixa eu repetir. A igreja de Tiatira sai de Pérgamo. A de Sardes saiu de Tiatira, e a de Filadélfia, por sua vez, sai de Sardes, mas a igreja de Laodiceia sai da fiel Filadélfia. E aí, né, por último, essa Laodiceia aqui, nós estamos falando dela, do mesmo modo que a igreja protestante saiu da igreja católica. Nós saímos da igreja católica, né? A igreja evangélica protestante. Protesta de quê? De erro, protesta de adoração errada, protesta de mediador que não é Jesus Cristo, ou mediadores que não é Jesus Cristo. A questão é essa. A Igreja Católica está rolada aqui nessas 7 igrejas, né? Se você prestar atenção aqui, você encontra aqui a carta explicando o porquê da reprovação de tal igreja, e o que ele alega lá é o que você vê dentro da igreja católica, né?
E então tem outros aí que a cara também alega uma coisa que você vê de igreja evangélica também, com a cara da igreja evangélica. Então vamos lá. E tem igreja evangélica livre. É o pau que rola hoje, a igreja evangélica livre. A protestante saiu da igreja católica. Também as igrejas evangélicas livres saíram das protestantes, né? Então a igreja saindo de igreja. A palavra Laodiceia origina-se de duas palavras gregas, laos e diceia. Lao vem de laicos, que significa povo comum. Diceia significa costume, opinião, conselho. Laodiceia significa, então, o governo das tradições do povo ou o governo da opinião do povo. É o contrário dos nicolaítas. Para os nicolaítas, o povo não tem autoridade. Quem decide e ordena é o clero. E o que é Laodiceia? O clero não manda em nada, quem manda é o povo. É a igreja da democracia. A chamada igreja livre. Se o clericalismo não é de Deus, a democracia dentro da igreja também não é. A palavra de um novo convertido não tem o peso. É engraçado que eu desfiz de um vídeo, eu excluí um vídeo, porque em vez de eu usar a palavra peso, eu usei a palavra não tem valor, que é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Mas só que eu achei que ficou assim uma palavra muito agressiva, muito forte, é uma palavra forte, dizer que a palavra de um novo convertido não tem valor, né? Talvez não ia entender o contexto da palavra, né? Do assunto que estava falando. Aí eu excluí o vídeo, que já tinha até algumas visualizações, para mudar essa palavra valor para peso. É aquele cuidado com as palavras, né? Para que as pessoas não venham confundir, né? Então é isso aí. Deixa eu ver onde eu estava. A palavra. Deixa eu ver onde eu estava. A Igreja da Democracia. Se o clericalismo. Deixa eu ver, meu Deus, onde que eu estava? Quem decide, ordena é o clero. E o que é Laodiceia? É o clero, não manda em nada. Quem manda é o povo. É o que significa Laodiceia. Se o clericalismo não é de Deus, a democracia dentro da igreja também não é. A palavra de novo convertido não pode ter o mesmo peso que a palavra de um ancião cheio do Espírito. É preciso buscar a revelação do padrão celestial para o governo da igreja. O clericalismo nicolaíta não é o padrão de Deus, muito menos a democracia laodicense. O desejo do coração de Deus, aleluia, é que a igreja exista, ou que na igreja existam homens capazes de ouvi-lo ou de ouvir Deus, que eles possam ser como os anjos da igreja, que é a maneira como Apocalipse trata os pastores, os líderes, como anjos da igreja, né? Que eles possam ser como os anjos da igreja, das igrejas, que numa posição celestial possam governar por meio da unanimidade do corpo. O anjo de cada igreja deve governar, mas não com clericalismo, tentando abafar a função dos membros do corpo, nem tampouco ignorando o clamor
e as percepções dos demais irmãos. Profeticamente, Laodiceia representa a igreja dos últimos dias. Historicamente, Laodiceia são todas aquelas igrejas que um dia provaram o mover de Deus, mas que infelizmente esfriaram. Laodiceia é uma igreja que um dia foi Filadélfia, né? Ela nasceu no fogo e ela terminou criando um grupo, saindo de lá, e com o passar do tempo ela esfriou. Laodiceia estava nessa condição. Jesus chegou ao ponto de dizer que ela deveria se arrepender, ou então fosse fria de uma vez, porque mono, ele vomita. Quando começa a entrar uma mornidão ou uma frieza dentro da igreja, uma coisa que eu alego para o povo é o seguinte: nasci no fogo, viu, gente? Nasci no fogo. Em outras palavras, seria como eu dizer assim: nasci em Filadélfia. Nasci em Filadélfia, não posso estar em Laodiceia, não posso continuar laodicense. Não. Aí tem que se buscar o fogo. E Deus é tão misericórdia, é tão bom. Olha que ele disse para... O que é que ele quer da igreja? Deus quer da igreja, ele não quer reprovar a igreja. Deus não quer reprovar a igreja nenhuma. Nem quer estar repreendendo a igreja. O que é que Deus diz para a igreja quando a igreja entra nessa mornidão, nessa frieza? Deus manda se arrepender, se arrepende. E as palavras de Deus estão dizendo assim: busque acender o fogo novamente, né? Busque. Aí você vê seu pastor dizer: ó, irmão, domingo nós vamos entrar aqui numa campanha de jejum, vamos para um jejum aqui de domingo. Aquele jejum parcial que às vezes dura até mesmo até a escola bíblica ou até meio-dia. Eu costumo dizer: passa pelo menos um minutinho de meio-dia. Passa pelo menos alguns minutinhos de meio-dia, né? Por quê? Porque é renúncia. Se você passa alguns minutos de meio-dia, você renunciou o almoço, o horário do almoço, né? Então, é isso aí. O pastor Crama bota aplica esse apelo e muitas vezes as pessoas não entendem o que é o jejum congregacional. Aí um dia assim: mas eu já faço meu jejum à parte. Eu faço meu jejum com minha família em casa. Sim, mas quando o pastor apela para uma campanha de jejum na igreja, ele está falando do jejum congregacional. Aquele jejum que traz comunhão, aquele jejum que ajunta força, aquele jejum que é em forma de fogueira. Você entendeu? Aquele jejum que é em forma de fogueira, em que todos os membros estão ali no mesmo objetivo, na mesma finalidade, né? Vai para a escola bíblica com aquele jejum. É um jejum modesto, mas Deus vê a intenção do coração. Daí então você está formando a fogueira, você não está se isolando no jejum pessoal para você ser cheio. Deus vai te encher você no jejum pessoal, para Deus abençoar sua família. Deus vai abençoar sua família se você fizer esse jejum pela sua família. Mas só que quando você faz o jejum congregacional, esse jejum ele se externa, ele sai de você, ele é contagiante, né? Aí o poder, aí você vai ver que você vai falar cheio da unção do poder de Deus, você vai exortar e tudo, e o povo vai aceitar. Você vai ver você abrir a boca e o povo dá glória a Deus. Por quê? Porque você compartilhou essa busca de Deus, da unção, do fogo, com a igreja que está ali lhe ouvindo a pregação da palavra. Aleluia! Então, certo dos pregadores, né, era não perder um jejum congregacional, porque, meu irmão, a pior coisa é você tá cheio de Deus, pregando cheio, e você está gritando: dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus, irmão, aleluia, 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 amém, amém. Isso é péssimo. Mas quando você
quando você está usado por Deus, cheio do poder, e que a igreja ela está sensível ao poder de Deus, é coisa maravilhosa, irmão. Você abre a boca com poucas palavras, né, com palavras modestas, simples. Você vê a igreja, né, entrar no clima do Espírito, a igreja entrar na unção da glória de Deus, aleluia. Você está forçando. Por quê? Porque houve ali um jejum congregacional, houve uma campanha congregacional em que ela serviu de comunhão, ela serve para a comunhão da igreja, ela serve para compartilhamento do Espírito, do fogo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, deixa eu falar mais da igreja Laodiceia. Eu vou falar até enquanto esse vídeo aguentar aqui, nem que eu grave outro depois. Aleluia. Então, existem homens capazes de ouvi-lo, né? Que eles possam ser como os anjos das igrejas, que numa posição celestial possam governar por meio da unanimidade do corpo. Aleluia. O anjo de cada igreja deve governar, mas não com clericalismo, tentando abafar a função dos membros do corpo, nem tampouco ignorando o clamor e as percepções dos demais irmãos. Profeticamente, Laodiceia representa a igreja dos últimos dias. Historicamente, Laodiceia são todas aquelas igrejas que um dia provaram do mover de Deus, mas que infelizmente esfriaram. Laodiceia é uma igreja que um dia foi Filadélfia. Aleluia. A revelação do Senhor para Laodiceia no capítulo 3, versículo 14 de Apocalipse. Para Laodiceia, o Senhor se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o Senhor está declarando que tudo aquilo que ele disse se cumprirá. Alguns imaginam que o princípio da criação de Deus, mencionado aqui, significa que Jesus foi criado ou teve início. A palavra princípio no grego tem também o sentido de fonte e origem. Assim, o texto seria mais bem traduzido como a fonte da criação de Deus, a origem de toda a criação. Esta igreja, mais que todas as outras, precisam reconhecer quem é a fonte e o sustentador de todas as coisas. Aleluia. Mensagem à Igreja, capítulo 3, versículo 15 a 20. A principal característica de Laodiceia é ser morna, o que leva a igreja a não ser quente nem fria. Ou melhor, isso é uma pergunta. O que leva a igreja a não ser quente nem fria? Antes de tudo, é um desejo morbido de agradar a todos. Quando queremos agradar os frios e também os quentes, o resultado é a mornidão. Mornidão é, portanto, o desejo de agradar a homens antes de agradar a Deus. Um outro aspecto da mornidão é o desejo de ser equilibrado. Esta é uma exortação que ouvimos frequentemente, seja equilibrado. Naturalmente, todo extremismo é perigoso, porém a mornidão não é senão um equilíbrio térmico. Aleluia. Certa vez encontrei um pastor que reclamava de rejeição em sua cidade, tanto pelos tradicionais como pelos pentecostais.
Em sua opinião, isso acontecia porque ele era equilibrado. Na verdade, o que ele considerava sua qualidade era sua mornidão. Ou, na verdade, ele era morno. Por ser morno, não se adaptava em lugar algum. Para o tradicional, ele era quente. Para o pentecostal, muito frio. Em outras palavras, era morno. A intenção do morno é não desagradar ninguém. Quando se é frio ou quente, isso incomoda. O desejo de agradar os outros parece muito bonito e até muito espiritual, mas não agrada a Deus. A pior maldição que existe no meio evangélico é querer ser simpático sempre. A igreja de Laodiceia é assim, uma igreja simpática, todo mundo gosta dela, menos o Senhor, que está a ponto de vomitá-la da boca. O Senhor não suporta esse meio termo. Nunca é de mais, nunca é de menos, nunca ataca, nunca defende, nunca cheira e nunca nem fede. Não é fria nem quente. Além disso, Laodiceia se acha rica e abastada. Isto não se refere à riqueza material. Ainda que essa igreja seja tão rica, ou seja também rica materialmente, mas a riqueza espiritual. Quantas igrejas estão fechadas para o mover de Deus porque julgam já possuí-lo? Outras pensam que não necessitam aprender mais alguma coisa, mais nada, com ninguém. Afinal, possui os melhores teólogos e mestres que podem ensiná-los. O diagnóstico do Senhor é duro. Você não percebe, mas é miserável, pobre, cego e nu. Versículo 17 do capítulo 3. Como pode alguém se achar rico e Deus taxá-lo de miserável? Certamente é porque o que julga ter não possui valor espiritual genuíno. Talvez possua muita erudição, mas nenhuma revelação. Muita música, mas nenhuma adoração. Muito trabalho, mas nenhum fruto. Muito barulho, mas nenhuma unção. Muito patrimônio, mas nenhuma riqueza celestial. Às vezes o que supomos ser riqueza não passa de tecidos rotos aos olhos divinos. O pior é quando nos julgamos entendidos e na avaliação celestial somos tidos como cegos. Os laodicenses tinham o mesmo problema dos fariseus. Tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam. Todo conhecimento verdadeiro e espiritual é fruto de revelação. Ter revelação não significa ver algo que ninguém nunca viu. Ao contrário, é ver sobre a ótica de Deus, é ver como Ele vê. Revelação é ter o coração incendiado por sua luz, que traz a palavra rema. Para esta igreja, a palavra de Deus está selada. Ela não enxerga coisa alguma porque seu coração não está voltado para Deus. O mero conhecimento intelectual da Bíblia é destituído do valor. Se tudo que temos é isto, então não possuímos coisa alguma.
Esse tipo de conhecimento não muda a vida de ninguém. Antes é considerado por Deus como cegueira. Além de pobres, cegos, os laodicenses estão nus aos olhos divinos. Aleluia! Voltaremos depois de outro vídeo, irmão, completando aqui, né, esse ensino sobre a igreja de Laodiceia. Deus abençoe a sua palavra no teu coração, em nome de Jesus.